Meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, nós vamos falar nessa noite sobre um dos pontos do calvinismo. As igrejas reformadas presbiterianas têm como base doutrinária os 5 pontos do calvinismo. E o primeiro ponto é depravação total. Nós cremos que em Adão, que era o representante legal da humanidade, ele como representante da humanidade, ele quebra a única lei que existia no Éden, que é a desobediência, porque comeu o fruto proibido. Então nós cremos que em Adão toda a raça humana caiu, e ao cair, todos nós nascemos de uma forma depravada, e não há quem busque a Deus, porque essa depravação foi universal. Assim como essa pandemia é universal, essa depravação é universal. Então vamos falar só um pouquinho sobre esse tema, abrir a nossa mente, para que nós possamos falar um pouquinho e aí explanar esse assunto tão maravilhoso da palavra de Deus. Possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Quando Deus, através do seu Santo Espírito, colocou isto no coração de Isaías, ele profetizou contra Israel, é porque Israel estava longe do Senhor. Não é diferente, essas palavras que foram profetizadas há muitos anos antes do nascimento de Cristo, se enquadram em nossos dias. Deus não está com sua mão encolhida, pelo contrário. O nosso Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço para sermos salvos. O que acontece é que a desobediência de Adão, como uma marca da besta, está na fonte do povo, porque eles pensam e eles agem de conformidade contrária com a lei de Deus. Então Deus não está surdo o seu ouvido. Mas o povo não quer saber de Deus. O povo não quer saber de conserto. Mesmo num momento pandêmico, o povo não clama diante de Deus. O povo ataca os políticos, o povo ataca os médicos, o povo fica desesperado, que há um desespero coletivo. Há um momento de loucura coletiva das pessoas, porque os noticiários nos encharcam de notícias sobre Covid-19. Nós nem sabemos que os dados que eles dão são corretos, são verdadeiros. Nós nem sabemos se existe uma outra doença que não seja Covid-19. Mas a população está amedrontada. E muitos servos de Deus ficam com medo. Eu imagino pessoas que disseram que Cristo entrou em suas vidas, que estão debaixo da graça de Deus, que amam o Senhor Jesus Cristo, que têm seus destinos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, mas fica com medo de ir à esquina. Claro que nós temos que nos prevenir. Claro que nós temos que cumprir os decretos. Mas é claro que nós não podemos ficar parados como igreja, como servos de Deus. Porque pessoas estão ficando totalmente dentro de casa, como se fossem cigarras dentro dos seus casulos, esperando que aconteça uma metamorfose e de repente tudo isso passe. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a tua casa nem a minha, em vão nós vigiamos e trabalhamos. Deus é o guarda de Israel. Deus é o guarda das nossas vidas. Deus é aquele que nos protege. Não estou dizendo aqui que você não deve se cuidar. Mas cuide-se, não somente fisicamente, mas também espiritualmente. Tem pessoas que estão totalmente com síndrome do pânico. O Senhor Jesus é o remédio para a Covid-19. Amém. O Senhor Jesus é o remédio para aqueles que pensam em tirar as suas vidas. O Senhor Jesus é o remédio
para aqueles que estão pensando em desistir de suas vidas. O Senhor Jesus é o remédio para os casamentos desfeitos. O Senhor Jesus é o remédio para os relacionamentos interpessoais que foram desfeitos. Porque o Senhor Jesus Cristo é o caminho para Deus. É a ponte para a salvação. É o advogado que pagou um alto preço como sacrifício e nos livra da culpa como sacerdote. É Jesus. Lembre-se, todos nós estamos afastados de Deus por causa do nosso pecado. Nós vimos Isaías 59, de 1 a 3. Outro texto que eu quero que leia também é Romanos 3, versículo 9 em diante. Romanos 3, versículo 9 em diante. Né? Quem vai ler, senão se matasse lendo mais uma vez. Né? Romanos 3, versículo de 9 em diante. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe com a irmã Tarsilene. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Amém. Então veja só o que Paulo escreve à igreja de Roma. Não, pode ser judeu, pode ser grego, pode ser escravos, pode ser livres, pode ser gentios, né? Pode ser brasileiros, pode ser americanos, qualquer um. Todos estamos debaixo da lei. E se estamos debaixo da lei, estamos debaixo do pecado. Somente a graça de Jesus Cristo pode nos tirar desse mundo de perdição. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1. É Cristo quem nos dá a vida, não somos nós que buscamos essa vida. Ele nos dá a vida porque Ele quer, porque Ele pode, porque Ele pagou um preço altíssimo. Então todos nós nos extraviamos nos nossos delitos e pecados. Todos nós. Todos nós. Aí você se pergunta, por que Deus permite que o mundo esteja assim? Porque as pessoas não buscam a Deus. Porque as pessoas não têm essa santa vocação de sentir Deus atraindo elas para si mesmo. De ouvindo a voz do bom pastor. E a voz do bom pastor chama pelo nome. E as suas ovelhas ouvem a sua voz. São pouquíssimas pessoas que decidem adorar a Deus. São pouquíssimas pessoas que Deus vai chamando. São pouquíssimos eleitos. Muitos são chamados. Poucos são os escolhidos. Na depravação total, toda a humanidade caiu. Mas nós temos, queridos, uma bênção maravilhosa. Romanos 5, versículo 1 em diante. A Tarsilene vai ler. Essa bênção chama-se Jesus Cristo. Vamos ouvir aqui a nossa irmã Tarsilene, Romanos 5, 1 em diante. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Olha só o que é que diz. Paulo no capítulo 5 diz, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É uma bênção. Através da nossa fé em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus, mas essa paz é por meio de Cristo. É por meio do sacrifício vigário na cruz do Calvário. Essa é a resposta para essa depravação. O remédio para o pecado é Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos livre acesso através de Jesus Cristo. Então, se você vive uma vida depravada, e se o Espírito Santo está tocando no teu coração nesse momento, tenha fé em Jesus Cristo. Se você, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, está vivendo momentos difíceis, lembre-se que nós somos justificados mediante a nossa fé. E se nós somos justificados pela nossa fé, nós temos um acesso a Deus de paz. A Bíblia diz em João 14 assim, Jesus Cristo chega e diz: deixe-vos a paz.
A minha paz vos dou, não vos dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. A paz de Cristo não é a paz igual a que o mundo dá. A paz de Cristo é uma paz que no meio de uma pandemia nós temos paz. No meio de enfermidades nós temos seguridade. Nós temos conforto, nós temos confiança, nós temos ficado a nossa fé na rocha que é Cristo. Nós temos a pedra de esquina que nos protege. Nós temos um Deus que é o nosso refúgio, socorro presente nas tribulações. Amém, Jesus. O mundo está depravado. Nós, pela graça de Cristo, somos salvos. Mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Porque Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário. Para concluir essa pequena explicação do primeiro ponto, depravação total, é que o Senhor nosso Deus em Cristo Jesus, assim como ele entrou no Éden e chamou o homem, Deus foi o primeiro missionário, porque Deus poderia muito bem ter deixado o homem pecador e destruído toda a raça humana. Não. Deus vai, entra no Éden, chama o homem pelo nome. Olha as ações de Deus. Ele entra no Éden, chama pelo homem pelo nome, né? Confronta o homem com o que ele fez, mata um animal para poder colocar peles de animais na nudez de Adão e Eva. E mesmo assim promete que da descendência da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. O Senhor nosso Deus foi um missionário, assim como nesta noite Jesus nos ensina a sermos missionários com a missão de Deus. Dizer que o mundo pode estar depravado, mas Deus escolheu um povo, e deste povo chamou. E ao chamar este povo, Deus justifica esse povo. E ao justificar, Deus santifica. E ao santificar, Deus glorifica para si mesmo, para a sua honra e para a sua glória. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Que vocês possam ter aprendido um pouquinho dessa doutrina maravilhosa que é a depravação total. Para que você pense. Quem não sabe o que quer, às vezes perde o que tem. Por isso, tome cuidado com suas escolhas e com suas decisões, porque elas podem comprometer seu futuro e fazer você perder pessoas que te amam de verdade. Quem não valoriza as pessoas que amam, no futuro, olha para o lado e se vê sozinho. Lembre-se, você é as suas escolhas. Se você escolhe andar com Deus, e o tema da mensagem de domingo vai ser essa: ande com Deus e seja abençoado.